Olá, você está no Bruni Livros e eu sou a Bruna, obviamente. Esse vai ser meu primeiro vídeo de top 5 dos livros dentro de uma categoria. Eu quero fazer vários vídeos sobre isso, trazendo recomendações bem rapidinhas. E esse é o top 5 de livros clássicos da editora Penguin. Eu não desgosto de nenhum título que eu vou falar aqui hoje. Eu vou colocar do quinto até o primeiro, mas também coloco a nota, e todos os livros que eu vou comentar hoje são livros incríveis que eu adorei ler e eu vou falar por que eu gostei tanto. Então, só pedir desculpa pra vocês, mas essa cachorrinha, talvez ela vai ficar latindo no fundo do vídeo, né? Ela quer ser o soundtrack desse vídeo. Ela gosta de aparecer, né, Lili? Com O Primeiro Amor, de Ivan Turgenev, primeiro autor russo traduzido na Europa. É uma historinha bem curta, né? Dá pra se dizer que é um conto. E, no caso, vai contar a história de Petrovich numa reunião com vários homens contando o seu primeiro amor. Então, voltando aos 16 anos, quando se apaixona por Zinaida, de 21, que é filha de sua vizinha. Ele vem de uma família tradicional e, ao longo da história, ele vai contando como lidou com essa relação com a Zinaida, o quanto ela era bonita e desejada por outros. A casa dela vivia cheia, com várias pessoas a admirando. E eu fiquei chocada com o final. Se você quer, então, ler um clássico menor, colocar mais um clássico na sua lista de lidos, eu super indico esse autor. Uma leitura recente também, se não me engano, acho que em 2019 que eu li esse livro. E foi tão rápido, realmente foi uma tarde lendo ele. Em quarto lugar, eu escolhi O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Gosto muito desse autor, preciso reler um dia. Talvez eu releia nessa mesma edição. E essa capa tá muito bonita, né? Essa aqui, ela não fala muito, só fala Nocturne, do Chad Weiss. Essa pintura, ela é muito bonita. Obsessão, beleza, crime, tem muita coisa aqui acontecendo. Sobrenatural também. Tem mais... E vai falar do Basil, que ele faz uma pintura do Dorian Gray. E é a grande musa dele. E ele tá com um amigo, que é o Lord Henry. Esse amigo dele vê a pintura também e acha perfeita. Beleza é a única que mais importa, sabe? Claro que essa obsessão pela beleza não vai levar a coisa boa. O Dorian Gray, ele vai esconder, sim, seus defeitos. E as atrocidades que ele vai fazendo ao longo da história é o que vai revelar que não é nada daquilo que os personagens ou que você vai imaginar do livro em si. Mas é isso que é o incrível na história dele, de você ver toda essa degradação que existe por trás desse personagem e o que faz essa filosofia que ele usa, essa obsessão que ele tem e a forma como ele influencia as pessoas e elas acreditam piamente naquilo e vão sendo levadas pelo que você pensa e acabam se dando bem mal no final. Se você quiser assistir uma adaptação antes, assiste a de 2009 com Ben Barnes. É muito bom esse filme. Essa adaptação tá muito boa. Eu, se não me engano, eu acho que eu assisti esse filme primeiro. E depois me deu vontade de ler o livro. Alguma coisa assim. Em terceiro lugar ficou A Mulher de 30 Anos, do Balzac. Essa foi minha primeira experiência com o autor. Eu li quando era bem novinha também, então faz bastante tempo. Eu acho que já tem uns 10 anos. 10 anos? Para quem já ouviu a expressão mulher balzaquiana, vem desse livro, que é A Mulher de 30 Anos. Então ele fala que a melhor idade da mulher é aos 30 anos, e antes disso ele só enxerga a cor rosa e branco, como se fosse uma idade não tão madura. E é legal que ao longo da história você vai ver mesmo essa personalidade da Julie, que é a protagonista do livro, se desenvolvendo. Então ela se apaixona por um soldado de Napoleão, então ela vai se apaixonar por esse cara, se casar com ele, e ter toda uma ilusão, e descobrir que não era isso mesmo que ela queria e não gosta mais dele. Se você já leu Ana Karenina, se já leu a Madame Bovary, isso aqui vai se assemelhar muito, porque a protagonista é melancólica, ela vai se desesperar por amores, depois vai se decepcionar, vai gostar, vai desgostar e vai ficar naquele sofrimento muito, mas muito dramático e melancólico. É justamente isso. A Ana Karenina era assim, a própria Emma Bovary era assim, né? E tem coisas que só Balzac sabe fazer, porque ele traz o drama e o romance, mas ele consegue também trazer coisas inéditas. Número 2 foi O Vermelho e o Negro. Esse aqui foi a leitura mais recente que eu fiz, foi na pandemia. A gente vai ver a época das guerras napoleônicas
E eu conheci esse livro através do Alberto Manguel. Se você nunca ouviu falar sobre esse autor, ele é ótimo de crítica literária. Vai comentar sobre personagens que amam a literatura. E um deles é o Julien, que é o protagonista desse livro. E o Julien, ele ama a literatura clássica, ama ficar lendo, e o pai dele acha que ele é vagabundo. Então ele fala, meu filho, você tem que trabalhar. Ah, não dá. E aí ele vai conseguir um emprego na casa do prefeito. Ele vai dar aula para os filhos dele. Só que tem uma questão. Ele acaba se apaixonando pela esposa do prefeito. Esse amor, ele vai ser recíproco. Os dois vão se apaixonar. Ela é 10 anos mais velha do que ele. Então a primeira parte do livro fica muito nessa questão. E o desenrolar da história são as consequências desse amor e todo o desenvolvimento do personagem com todas as guerras napoleônicas. Porque ele, como muitos na época, admiravam Napoleão de uma forma como se fosse divina. Esses romances que se ambientavam nessa época, como Guerra e Paz, por exemplo, só se falava do grande Napoleão. Então, nessa história, o Julien, que nós vamos acompanhar, todo o seu amadurecimento, ou não, talvez de uma forma degradante aos poucos. É a parte chave do livro e eu achei o final super digno. Em primeiro lugar, ficou pro livro mais clichê, mas muito especial pra mim, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse aqui, da Penguin, foi a primeira edição que eu li de Orgulho e Preconceito. Já li em outras versões, mas essa definitivamente é minha favorita. Eu sei que o TikTok trouxe bastante Orgulho e Preconceito, principalmente na livraria que eu trabalho. Muitas meninas novinhas pedem pra caramba, mas acredito que seja mais pelo romântico em si. Mas esse livro não fala necessariamente de romance, como o foco de Dom Casmurro não é a questão da Capitu ter traído ou não. A gente tem que sempre olhar pelas entrelinhas, e Orgulho e Preconceito vai falar muito sobre o casamento e de que forma é tratado o casamento na época, nessa época do século XIX. No início da obra, a gente vê aquela frase, a mais famosa frase da literatura: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro de posse de boa fortuna deve estar atrás de uma esposa. Eu sei que cada tradução tem um jeito, mas basicamente essa fala que ela diz. E é a mais famosa, e já começa com a senhora Bennet desesperada, sabendo que um cara super rico tá chegando aí, e ela precisa que o esposo dela, o Sr. Bennet, vá lá se apresentar para que suas filhas possam conhecer esse cara. E ele é um grande amigo do Sr. Darcy. Aí começa tudo, vai ter o primeiro baile, que eles vão se conhecer e apresentar. E não só a senhora Bennet, como muitas mães já faziam isso, de levar suas filhas para apresentar pro cara rico, de boa posse, boa fortuna. E você acha que a Jane Austen tá falando isso porque ela gosta? Não, ela tá criticando. Essa é a crítica dela. A cena que acontece aqui, que ela se espelhou na própria vida dela, foi a cena do primo indo pedir a Elizabeth Bennet casamento, nossa protagonista aqui. Mas ela rejeita ele. Ela não quer casar com ele de jeito nenhum, e ela é bem pé no chão. Então acho que a Elizabeth Bennet é uma figura da Jane Austen, né? Uma grande parte da personalidade dela. A primeira vez esse livro foi numa biblioteca lá no Rio, e foi uma experiência muito boa pra mim, que nunca tinha lido tantos clássicos. Esse é o que eu mais tinha vontade, e depois comecei a assistir os filmes. Então, é um livro que eu sempre vou ler. Quem quiser ler um clássico que se assemelha a isso, como As Mulherzinhas, ou também livros das Irmãs Brontë, livros em que vai mostrar uma personalidade forte da protagonista, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com essas questões, né, de casamento no século XIX, ou início no século XX também, eu super indico. Se você nunca leu Orgulho e Preconceito, você não sabe o que tá perdendo. Tem as adaptações também, a gente tem as de 2005, com a Keira Knightley, é muito boa, aliás, é uma das melhores. Mas também tem uma série que, se não me engano, tá disponível no YouTube. Essa série também é ótima, é excelente também pra quem não quer ler primeiro o livro, mas quer conhecer primeiro a história através dos filmes, também vale a pena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo dessa série que eu vou fazer. Comenta aí, dá o seu like se você gostou, pra eu saber e também continuar a fazer. Se você se interessou por algum desses que eu falei hoje, eu vou deixar linkado embaixo na descrição. Se você puder comprar no meu link, você me ajuda muito e me ajuda a crescer por aqui também. E obrigada pelo apoio dos vídeos anteriores, vocês são ótimos. Sério, de verdade, muito obrigada. Um grande beijo e tchau!